No início de 2021, a notícia do encerramento da produção de veículos pela Ford no Brasil ecoou como um choque na indústria automobilística e entre os brasileiros. Mesmo que essa decisão já fosse esperada desde 2019, sua confirmação teve um impacto profundo, resultando no desaparecimento de mais de 5 mil empregos diretos e indiretos em suas fábricas localizadas em São Paulo, Bahia e Ceará. A justificativa da empresa para tal ação baseou-se na constante diminuição das vendas, resultando em anos consecutivos de prejuízos significativos. No entanto, a análise mais aprofundada desse caso revela uma realidade muito mais complexa do que a simples afirmação de que a Ford não estava vendendo o suficiente para continuar suas operações no Brasil. A Ford é uma empresa com um legado histórico que remonta ao início do século XX. Seu fundador, Henry Ford, deixou uma marca incrível na indústria automobilística global. Ford é amplamente reconhecido por ter revolucionado o setor com a introdução do Fordismo. Esse modelo de produção industrial destacou-se por sua padronização, automação, especialização dos trabalhadores e produção em massa. A criação da linha de montagem e produção em série de carros padronizados tornaram-se marcas do Fordismo, permitindo otimização na produção e a criação de um mercado consumidor em expansão. Nos últimos anos, a Ford enfrentou diversos desafios em escala global. A crise sanitária e a paralisação da produção de insumos industriais essenciais causaram um impacto significativo em toda a indústria automobilística. A interrupção das cadeias globais de produção resultou em problemas na fabricação de automóveis. A falta de semicondutores se destacou como um dos principais obstáculos. É importante observar que, apesar desses desafios, a receita da Ford superou a marca de 137 bilhões de dólares em 2021. Contudo, esses números ainda estão 17% abaixo dos níveis pré-pandemia. A dificuldade enfrentada pela Ford não está restrita ao Brasil. A empresa encerrou suas operações na China, o maior mercado consumidor de automóveis do mundo, e teve prejuízos em suas subsidiárias europeias. A América do Sul também não escapou das dificuldades, com a montadora registrando prejuízos na região. Diante desses desafios, a Ford tomou a decisão de investir pesadamente no segmento de veículos elétricos. A empresa estabeleceu uma meta ambiciosa. Até 2030, metade de sua produção será composta por carros elétricos. Essa estratégia é vista como essencial para a recuperação da Ford no mercado automobilístico global, especialmente diante de suas quedas nas vendas em diversos mercados. Além dos desafios enfrentados pela Ford globalmente, o Brasil possui suas próprias complexidades econômicas que contribuíram para a decisão da empresa. A história da indústria automobilística no Brasil remonta à década de 50, com o governo de Juscelino Kubitschek e a implantação da indústria automobilística no país. Desde então, o setor passou por altos e baixos, com destaque para o período boom entre 2013 e 2014, quando a produção atingiu seu pico de 3,7 milhões de veículos. No entanto, a crise econômica afetou o Brasil a partir de 2015 e a recessão subsequente prejudicaram significativamente a indústria automobilística. A economia brasileira enfrentou desafios significativos após a recessão de 2015. A inflação elevada e a política de juros altos impactaram o poder de compra dos consumidores. Essa crise afetou amplamente a indústria automobilística, que viu uma queda nas vendas à medida que os brasileiros enfrentavam dificuldades financeiras. Além disso, a abertura econômica na década de 90 trouxe uma inundação de fábricas estrangeiras no Brasil, intensificando a competição.
A redução do imposto sobre produtos industrializados pelo governo brasileiro trouxe impactos ambíguos para a indústria automobilística. O governo reduziu o IPI em 2009 para estimular a economia. No entanto, essa medida teve consequências inesperadas. As empresas locais, ao contrário do que se esperava, não puderam aproveitar a redução no imposto, pois a indústria de peças de automóveis enviava seus produtos às montadoras com a nota fiscal sem a cobrança do IPI. No entanto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa redução, impedindo a entrega dos produtos das montadoras. Como resultado, houve uma bagunça logística que afetou a indústria automobilística. O custo Brasil é um termo frequentemente usado para descrever o ambiente econômico complexo do Brasil. Ele engloba diversos fatores, como a complexa carga tributária, a burocracia excessiva, a infraestrutura precária, o ambiente regulatório desafiador e a alta carga de trabalho relacionada ao cumprimento das obrigações fiscais. Para se ter uma ideia da complexidade do sistema tributário no Brasil, as empresas nacionais gastam, em média, 1.958 horas por ano em atividades relacionadas à contabilidade fiscal, enquanto a média mundial é de 159 horas, de acordo com o Banco Mundial. Essa carga tributária excessiva e o ambiente de negócios desafiador contribuem para os custos operacionais elevados, afetando a competitividade das empresas, incluindo montadoras como a Ford. A fábrica da Ford em Camaçari, Bahia, estava envolvida em um caso específico de subsídios fiscais. O governo brasileiro decidiu renovar os subsídios a partir de janeiro de 2021, porém, reduziu-os pela metade ao invés de zerá-los, como desejava a Ford. Essa decisão governamental parece ter sido o golpe final que levou a Ford a tomar a decisão de encerrar suas operações no Brasil. O encerramento das operações da Ford no Brasil foi influenciado por uma série de fatores interligados. A competitividade global, os desafios econômicos, a concorrência acirrada e as dificuldades econômicas no Brasil foram apenas alguns dos elementos que culminaram nessa decisão. A história da Ford é uma narrativa de adaptação e inovação ao longo do tempo, e a aposta nos veículos elétricos é um sinal de compromisso da empresa em se reinventar e permanecer relevante em um mercado automobilístico em constante evolução. Apesar dos desafios que a Ford enfrenta, sua história de resiliência sugere que ela pode continuar surpreendendo o mundo automobilístico no futuro.